Bom dia, Deus abençoe você, seu lar, sua família, abençoe os seus negócios, que Deus proteja toda a sua parentela, sua vizinhança, seus amigos, sua cidade, aonde você esteja a presença de Deus te protegendo sempre, porque ela sempre está conosco. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17, diz o seguinte: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz: O meu corpo está próximo, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E, enquanto estava comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante esse contexto aqui, que nos mostra Jesus fazendo ali a refeição, né, da Páscoa, né, a celebração, e ela sempre acontecia no primeiro dia, né, da festa dos pães sem fermentos, que eram os pães asmos, né? Sempre era depois da Páscoa, né? Então a Páscoa geralmente era no dia 14, né, do mês de Nissan, que é abril, e naturalmente seria no dia 15. E diz aqui o texto que ele falou, né, para os discípulos irem ali e preparassem. E eles, quem sabe, poderiam dizer assim: mas como, né? E ele disse: vocês vão procurar um certo homem lá. E naquele momento todos estavam em Jerusalém, né? Porque era um momento de celebração, mas tinha um lugar reservado para o Senhor fazer aquela ceia com os seus discípulos. De antemão já havia sido a profecia dita e agora estava sendo cumprida. E aquele homem, com certeza, nem relutou, porque ele recebeu o código, né? O código de Deus era: olha, o meu tempo está próximo, né? Eu quero um lugar aí para preparar a ceia para estar junto com os meus discípulos. A minha hora se aproximou. E aquele momento ali de celebração, aquele momento de humildade, de simplicidade, né? Para muitos acham que a ceia é um momento, uau, né? Que todos estão ali e se segue um ritual, e na verdade é uma simplicidade de amor tão grande, como um memorial, né? De lembrar a morte do nosso Senhor, mas muito mais a sua ressurreição. Esse momento da ceia era o momento de estarmos participando do corpo, né, e do sangue de Cristo. Não é que o pão vá se transformar em sangue, ou em corpo, e nem o vinho em sangue. Pelo contrário, é um memorial, né? É um momento de lembrarmos que ele sofreu por nós e que a presença dele não está no pão e nem no sangue. Pelo contrário, a presença dele está no nosso meio. Ele está conosco a todo momento.
Esse momento da refeição, esse momento de estarmos juntos é um momento de comunhão, de celebrarmos, de confraternizarmos, de dizer Ele mora em nós, nós nos amamos e Ele mora em nós. E é tão interessante que nesse momento de celebração, Jesus reclinado à mesa já com os seus comendo, ele diz, olha, um de vocês há de me trair. E eles começaram a se perguntar um ao outro, Senhor, sou eu? Por acaso sou eu? Outros afirmavam, não, não sou eu, né, Senhor? E Judas também fez essa pergunta, o traidor. E Jesus disse para ele, é você sim, você é que vai me trair. E mesmo assim, o que me admira é ver que Jesus, sabendo do traidor, não o maltratou, não negou a ceia para ele, não disse, olha, você não vai comer conosco, você é um traidor. E eu fico pensando, né, quantas pessoas que já não estão mais na igreja e as pessoas nem o cumprimentam, nem o tratam mais bem. Eles simplesmente o excluem. E a Bíblia nunca ensinou nós excluirmos ninguém. A não ser quando a pessoa realmente não quer mais, ela mesma se exclui. O próprio Senhor diz que não era para a gente arrancar o joio, porque isso era um trabalho dele, não nosso. Quantos estão sofrendo? Sei que tem muitos que estão na mesa sentados e ainda continuam traindo Jesus. Traindo Jesus com suas atitudes. Não percebe a presença de Jesus na hora que está ceando. É uma coisa comum, é simplesmente um ritual. Não é algo de amor, de entender que Ele está conosco em todos os momentos. E traem seus irmãos, traem seus amigos. E você fazendo isso, você traz Jesus. A necessidade que nós temos de nos amarmos é imensa, porque Ele está conosco. Ele nos ensinou a amar. Ele nasceu amando, viveu amando, ensinou amando e morreu amando, ressuscitou amando. Ele amou Judas até o último momento. Amou Judas com todo o coração. E geralmente nós queremos nos afastar das pessoas logo no primeiro desavença, na primeira desavença, na primeira intriga. Nós precisamos de nos amarmos e nos perdoarmos. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas afirmo, a presença de Jesus é contigo. Você não precisa traí-lo, você não precisa trair ninguém. O que você precisa é reconhecer que Ele está com você. E que todos os dias é uma festa de ceia na sua vida. Que todos os dias Ele habita em você. E que você não o traia por nada nesse mundo. Que você comece a compreender que Ele é o Senhor da sua vida. Ali eles continuaram comendo, bebendo, e Jesus diz que eles não beberiam mais o fruto da videira até a sua volta, né? Ou seja, até aquele dia. Mas depois nós vamos ver os discípulos comendo, bebendo, né? Participando do corpo do sangue de Cristo. Paulo fazendo isso, ensinando aos coríntios. É um mistério, né? Esse fruto da videira aqui vai ser naquele grande dia que novamente ele vai cear com todos nós. E digo a você que está nos ouvindo nessa manhã, que você seja íntegro diante de Deus, que você busque ao Senhor e zele do seu semelhante. Pai, nós oramos nessa manhã, abençoando a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs. Estamos aqui, Senhor, pedindo que nunca nos deixe, Senhor, sermos excluídos e nem excluir ninguém, porque o dono de tudo é o Senhor. És o dono da obra, és o dono de cada servo e serva, és o dono de todas as coisas. E pedimos que nos dê, Senhor, a compreensão, a paciência, a comunhão, a perseverança, a união de estarmos, Senhor, juntos até o fim, suportando uns aos outros e levando a carga uns dos outros. É a nossa oração, abençoando a cidade de Paulo Ramos, abençoando o Brasil inteiro, Senhor, e o mundo inteiro, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e você suporte e carregue a cruz e esteja junto ao seu semelhante em nome de Jesus.